Começando a gravar, vamos começar a corrigir as questões. Primeira, Lúcio Comodante celebrou contrato. Posso ir? Pode, professora. Vou anotar aqui. Celebrou contrato de comodato. Comodato é um contrato que, na realidade, você empresta algo sem receber dinheiro em troca. Então, você pode emprestar um bem imóvel, até um imóvel, mas você não receberia um aluguel por esse empréstimo, né? No dia 1º de outubro de 2016, pelo prazo de 2 meses. O objeto era um carro, marca Y, no valor de R$ 30.000. A devolução do bem deveria ser feita na cidade Alfa, domicílio do comodante, em 1º de dezembro de 2016. Pedro, no entanto, não devolveu o bem na data marcada e resolveu viajar com amigos para o litoral até a virada do ano. Em 1º de janeiro de 2017, desabou um violento temporal sobre a cidade Alfa e Pedro, ao voltar de viagem, encontra o carro destruído. Com base nos fatos narrados sobre a posição de Lúcio, que na realidade é o dono do carro, quem o emprestou, assinale a afirmação correta. Minha gente, aqui está tratando de quê? Está tratando de uma situação que a gente tem um caso fortuito, que é esse temporal, essa chuva que vem forte, né? Só que uma coisa é ele estar com o veículo, né? E desabar o temporal dentro do período de comodato. E aí ele poderia até alegar excludente de responsabilidade. Agora, outra coisa é a posse dele ter natureza precária, porque o prazo do comodato acabou e ele não devolveu. Não devolveu. Tá? Então, a gente aplica o 399 e a resposta é letra A. Vamos pegar o 399? Vamos lá. Vamos pegar o artigo 399. Deixa eu ver se nesse código tá certo. Eu trouxe o código hoje, antes, fui no quarto da Carol e peguei, para não ter aquela situação de perder o código. 399. Está lá, o devedor imóvel, que é o caso, né, de Pedro, responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito. Ele estava em mora, estava. Por que ele estava em mora? Porque ele não devolveu naquele prazo de 2 meses. Se ele tivesse devolvido, tudo seria diferente. Mas como ele não devolveu, ele vai responder. Né? O carro foi destruído, ele não tem como entregar o carro, mas ele tem como pagar o quê? O valor equivalente. Então, a letra A, fará jus a perdas e danos, visto que Pedro não devolveu o carro na data prevista. Ok, minha gente? Ok. Certinho? Todas essas questões eu tirei de provas da OAB, tá? Isso, se eu fui bem, a gente vai bem. Vamos ver. Segunda. Paula é credora de uma dívida de R$ 900.000 assumida solidariamente por Marcos, Vera, Tereza, Mirna, Júlio, Simone, Úrsula, Nestor e Pedro. Quanta gente. Nossa. Em razão de mútuo que a todos aproveita. Mútuo é um contrato de empréstimo. Antes do vencimento da dívida, Paula, que é a credora, exonera Vera e Mirna da solidariedade. Quer dizer, elas deixam de ser solidárias, mas elas continuam devedoras da cota-parte, por serem amigas de longa data. 2 meses antes da data de vencimento, Júlio, em razão da perda de seu emprego, de onde provinha todo o sustento de sua família, cai em insolvência. Se ele caiu em insolvência, a parte dele vai ser repartida para os demais. Ultrapassada a data de vencimento, Paula decide cobrar a dívida. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Na verdade, aqui a gente tem o quê? Uma forma de solidariedade, e aí eles trazem 2 situações excepcionais, que é a exoneração de 2 amigas e a insolvência de um outro. Então, vamos ver as letras? Vamos lá. Vera e Mirna não podem ser exoneradas? Podem. Né? O código ele prevê essa possibilidade, né? No artigo 282, se eu não me engano. Né? Então, assim, é perfeitamente possível. Depois a gente pega e lê os artigos que tem também o 284. Então, a primeira está errada. B.
Se Marcos for cobrado por Paula, deverá efetuar o pagamento integral da dívida. Correto. Por quê? Porque ele acordou pela solidariedade. Na solidariedade, você pode cobrar de um ou de alguns, tanto faz. E, posteriormente, poderá cobrar dos demais as suas cotas partes. Ok, ele vai entrar com uma ação de natureza regressiva em face dos outros. A parte de julho será rateada entre todos. Ok. Tá? Então, a parte daquele que é insolvente, ela é o quê? Espalhada entre os demais. Tá? A gente vai encontrar essas regras nos artigos 282, 283 e 284. Então, se a gente for lá para esses artigos, nós vamos encontrar o seguinte, olha. 282. O credor pode renunciar à solidariedade, é o caso das duas amigas, em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dois demais. Então, elas deixam de ser devedoras solidárias, ficam sendo só devedoras, mas a solidariedade com relação aos demais existe. Tá? Aí vem 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem o direito de exigir de cada um dos devedores a sua cota parte. É o caso, acho que de Marcos, que pagou a dívida toda, então ele pode cobrar dos demais depois. Dividindo-se igualmente por todos a do insolvente. O insolvente aqui é o Júlio, então vai se dividir entre os demais. Tá? Ele virou insolvente, ele é como se tivesse falido, então ele não vai pagar mais nada porque ele é insolvente, mas os outros pagam por ele. Então, se a parte dele era 100 mil, os 100 mil vão ser divididos pelos outros, em partes iguais. Ok? Então, aqui é letra B de bola. Letra B de bola. Letra B de bola. Certinho? Certinho. Terceira. Em 5 de dezembro de 2016, Sérgio, mediante contrato de compra e venda, adquiriu de Fernando um computador seminovo, ano 2014, da marca Massa, pelo valor de R$ 5.000. O pagamento foi integralizado à vista no mesmo dia e foi previsto no contrato que o bem seria entregue em até um mês, devendo Fernando contatar Sérgio por telefone para que este buscasse o computador em sua casa. No contrato também foi prevista a multa de R$ 500, caso o bem não fosse entregue no prazo combinado. Em 6 de janeiro, Sérgio, muito ansioso, ligou para Fernando perguntando pelo computador, mas teve como resposta que o atraso se deu porque a irmã de Fernando, Ana, que iria trazer um computador novo para ele do exterior, tinha perdido o voo e só chegaria após uma semana. Por tal razão, Fernando ainda dependia do computador antigo para trabalhar e não poderia entregá-lo de imediato a Sérgio. Acerca dos fatos narrados, né, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A gente aqui tem uma obrigação de entrega do bem que não foi cumprida, né? Mas vamos ver o que diz aqui. Sérgio poderá exigir de Fernando obrigação específica da obrigação entrega do bem ou a cláusula penal de R$ 500. Os R$ 500 era a cláusula penal ou multa? Né? E mais, a cláusula penal aqui era para o inadimplemento total ou relativo? Né? Vamos pegar o 410? Você está com código, não está, Beth? Lê para a gente 410, por favor. Pode ler? Pode sim. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta conver-se-á em alternativa a benefícios do credor. Que não é o que ele quer, porque ele quer receber o computador e mais a multa. Então, a multa. Ok? Agora, vamos ver a letra B. Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação, que é a entrega do bem, ok? Simultaneamente, a multa de R$ 500, tendo em conta ser cláusula penal
moratória. Tá certa, tá lá no A letra B. 411. Lê pra gente 411, por favor. Leio, peraí, professora. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou insegurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o árbitro de exigir a satisfação da pena combinada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Isso, que é o caso ali, tá? Então, É a obrigação B. Isso. Mais a multa, que é a cláusula de natureza moratória. Então, a resposta é letra B de bola. B. C e D estão erradas porque fala na realidade de um terceiro, que o problema não traz. Tá? Então, a terceira é letra B de bola. Quarta, Arlindo, proprietário da vaca malhada, vendeu a seu vizinho Lauro. Celebraram em 10 de janeiro de 2018 um contrato de compra e venda pelo qual Arlindo deveria receber do comprador a quantia de R$ 2.500 no momento da entrega do animal, ok? Agendada para um mês após a celebração do contrato. Então, seria em 10 de fevereiro. Nesse interregno, contudo, para surpresa de Arlindo, Malhada pariu 2 bezerros. Sobre os fatos narrados, assinale a alternativa correta. Os bezerros são do Arlindo, está lá no artigo 237. Ah, não, o 233 não, né, professora? Que o 333 Não. diz que. Não, que É a obrigação 237. 237, mas a obrigação do Arlindo. Tá, 237. falando da propriedade dos bezerros. Então, se a gente pegar o 237, a gente tem lá, olha. Ui. Após a tradição, pertencem ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Aí vem parágrafo único. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Então, assim, foi antes da entrega, é do credor, que é o Arlindo aqui. Porque ele também não sabia que ela estava prenha. Não sabia. Foi a surpresa. Foi a surpresa. Ok? Então, letra Ok. A. Quinta. Andréa, Mariana e Renata pegaram um automóvel emprestado com Flávio, comprometendo-se solidariamente a devolvê-lo em 15 dias. Ocorre que Renata, dirigindo acima do limite de velocidade, causou um acidente que levou à destruição total do veículo. Assinale a opção que apresenta os direitos de Flávio diante dos três. Flávio era o proprietário do veículo, né, que foi destruído. Ele pode exigir de qualquer dos três o equivalente pecuniário mais perdas e danos? Não, está lá no 279. Lê para a gente, Beth, por favor. Porque ele só vai poder exigir perdas e danos de quem? De quem exigir, da Renata, exatamente. Da Renata. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidário, subsídio para todos os encargos de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Que é a Renata, ok? Então a letra é errada. Letra B, pode exigir... Professor, oi. Olha só, ele está em qual data no Classroom? Na semana passada, eu postei esse exercício semana passada, depois da aula. Tá. Tá? Segunda passada. Tem uma semana. E é o último, né? Ok? Porque eu não queria deixar de passar essas questões. Tá? Então, a 5 é a B. A 5 é a B, isso mesmo. Pode exigir de qualquer dos três o equivalente pecuniário do carro, mas não pode exigir perdas e danos. Quer dizer, mas só pode exigir perdas e danos da Renata. Tá correta? Artigo 279. A C, ela traz uma situação interessante, por quê? Porque ela dá o exemplo no início do que a gente chama de obrigação conjunta, obrigação um dos três, que não é o caso. O que o problema traz é obrigação solidária. Tá? Então, quando fala que pode exigir de cada um dos três um terço do equivalente, é uma obrigação de natureza conjuntiva, conjunta.
Uma obrigação solidária, você pode exigir tudo de qualquer um deles, que é o caso, tá? Então, quinta letra B de bola. Sexta, Paulo, João e Pedro, mutuários. Então, eu tenho aqui um contrato de empréstimo. Contraíram um empréstimo com Fernando, mutuante, tornando-se assim devedores solidários do valor total de R$ 6.000. Fernando, muito amigo de Paulo, exonerou da solidariedade. A gente observa como a OAB gosta de solidariedade e exoneração da solidariedade. Eu acho que o que mais cai. João, por sua vez, tornou-se insolvente. Olha, de novo. No dia do vencimento da dívida, Pedro pagou integralmente o empréstimo, né? Considerando a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. Pedro não poderá regredir contra Paulo? Falso, pode. Porque ele pagou tudo, então, na cota parte dele. Olá, André, seja bem-vindo. Ele pode. Tranquilo? B. Apesar da exoneração da solidariedade, Pedro pode cobrar de Paulo o valor de R$ 3.000. Sim. Por quê? Porque a gente tem a insolvência do outro. No caso da insolvência, você cobra aquela cota parte. Então, cada um assume metade, né, do valor do insolvente. Então, é como se 3.000, se a dívida é de 6, fosse de quem pagou e os outros 3.000 do outro que foi exonerado. Mas com a insolvência, isso perde o efeito. Então, na sexta, a resposta correta é letra B. B de bola. Eu não sei, eu botei aqui entre B e C. Vamos ver por que não a C? Olha só. Ao pagar integralmente a dívida, Pedro se subroga nos direitos de Fernando. A situação aqui é subrogação ou é solidariedade? E, professora, então acho que eu vi errado. É solidariedade, não é subrogação. Isso. Agora lê o 284 para a gente, do Código Civil, Beth. Qual artigo, professora? 284. 284. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia aos insolventes. Tá, então ele vai assumir a parte do insolvente. Então, se eu tenho três devedores, 6.000, então, teoricamente, 2.000 de cada um, sendo que o credor tem direito de receber os 6. Um é exonerado. Então, esse um tem a dívida de 2.000 e os outros, eles assumem os 6. Só que um outro se torna insolvente. Então, a cota parte dele, 2.000, é rateada pelos outros 2. Então, se ele já tinha 2 mais 1, fica com 3. Então, cada um dos outros ficará com 3.000. 3.000. A letra B está correta. Sim, eu não me lembro que eu botei entre B e C aqui, eu estou só com as minhas respostas. Eu deixei no computador mesmo. Tá certinho? Posso ir adiante? Pode. Sétima, então. Bruno cedeu a Fábio um crédito representado em título no valor de R$ 20.000, é cessão de crédito aqui, que possuía com Caio. Considerando a hipótese acima e as regras sobre cessão de crédito, assinale a alternativa correta. Letra A. Caio não poderá opor a Fábio exceção de dívida prescrita, que no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra Bruno em virtude de preclusão. Está errado, artigo 294, as exceções de defesa ele pode levantar. B. Caso Fábio tenha cedido o crédito recebido de Bruno a Mário e este, posteriormente, ceda o crédito a Júlio, prevalecerá a cessão de crédito que se completar com a tradição do título cedido. Está correto. Aonde é que a gente tem isso? No 291, né, que vai falar de múltiplas cessões de crédito. Ok? Vou ler aqui, professora. Pode ler, por favor. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece o que se completar com a tradição do título do crédito cedido. Isso, que é o que está aí. Tá? Então, a letra B é a resposta correta. Agora, 7, letra B. Agora, por que a C está errada? Vamos ver? Bruno, ao ceder a Fábio crédito a título oneroso, não ficará responsável pela existência do crédito. Se é o oneroso, ele fica responsável. Artigo 295, ok? D.
Conforme regra geral no Código Civil, Bruno está obrigado a pagar a Fábio o valor correspondente ao crédito, caso Caio se torne insolvente. Está lá no 296, que ele não responde pelo crédito cedido. Salvo estipulação contrária. Ok? Então, é letra B de bola. Banho de bola. Oitava, a dação em pagamento é... Aí vem lá, modalidade de obrigação facultativa? Não. Modalidade de adimplemento direto, no qual o devedor consente em receber objeto diverso ao da prestação? Não, é indireto. C. Causa extintiva da obrigação? Sim, na qual o credor consente em receber objeto diverso ao da prestação originalmente pactuada. E letra C está no artigo 356, tá? 356. Vou ler aqui, professor. Tá. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Ok? Que é o caso da dação aqui. Dação. A dação em pagamento. Vamos para a nona. Com relação ao regime da solidariedade passiva, é correto afirmar. E a gente tem vários artigos que tratam daquelas regras específicas da solidariedade passiva. Então, vamos ver aqui. Cada herdeiro pode ser demandado pela dívida toda do devedor solidário falecido? Não. Só a cota parte que cabia nele, 276, ok? B. Com a perda do objeto por culpa de um dos devedores solidários, a solidariedade subsiste no pagamento do equivalente pecuniário, mas, pelas perdas e danos, somente poderá ser demandado o culpado. É o caso do carro que a gente falou hoje aqui. Tá certo, artigo 279. Não teve aqui um problema do carro que foi atingido por uma tempestade? E não teve a questão lá da moça que dirigiu em velocidade alta? É a mesma coisa. Então, a B está correta, artigo 279. Ok? Eu botei a C, eu errei. Vamos ver por que não a C? Se houver atraso injustificado no cumprimento da obrigação por culpa de um dos devedores, a solidariedade subsiste no pagamento do principal, juros e multa, subsiste por tudo. Né? Pega o 280 e lê para a gente, Beth, por favor. Todos os devedores respondem pelos juros de mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Mas ao credor, ele recebe com tudo. Ok? Credor com tudo. Essa é a ideia. Ela vai subsistir, eles vão pagar o credor tudo, mas depois, entre eles, o culpado responde. O culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Aos outros, mas com relação ao credor, todos respondem. Todos respondem. Ok? D. As exceções podem ser aproveitadas por qualquer dos devedores, solidários, ainda que sejam pessoais apenas um deles? Não, 281. Tá? Certinho? Certinho, professora. 10ª. Jacira mora em um apartamento alugado, sendo a locação garantida por fiança prestada por seu pai José. Certa vez, Jacira conversava com sua irmã Laura acerca de suas dificuldades financeiras e declarou que temia não ser capaz de pagar o próximo aluguel do imóvel. Compadecida da situação da irmã, Laura procurou o locador do imóvel e, na data do vencimento do aluguel, pagou em nome próprio o valor devido por Jacira. Então, Laura pagou como Laura, sem oposição desta. Neste cenário, em relação ao débito do aluguel daquele mês, assinale a afirmativa correta. A. Laura, como terceira interessada? Não, ela é terceira não interessada. Tá? B. Laura, como terceira não interessada, tem apenas direito de regresso em face de Jacira. Correto. Por quê? Correto, letra B. 305 do Código Civil. Ela não se subrogou na qualidade de credora. Na realidade, não houve subrrogação. Tá? Então, a B está certa.
C, Laura como devedora solidária. Laura não é devedora solidária, ok? Não. O fiador pode até ser, mas a irmã e a filha não, tá? D, Laura, tendo realizado mera liberalidade, não tem qualquer direito em face de Jacira? Falso, ela pode cobrar de Jacira o valor, tá lá no 305, tá? Vou ler, professora. Pode ler, por favor. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. É isso aí. Ok, minha gente? Então, nós Ok, professora. ok? Então, nós encerramos. Eu deixei hoje lá no Classroom a prova final para quem ficou para a prova final, que não é o caso de vocês, né? Porque tem que ter isso, não tem jeito, tá? Vou me colocar à disposição para aquilo que vocês precisarem, né? Eu queria depois conversar com a Beth, aí eu mando uma mensagem com o João e com a Monique, tá? Com relação a outra questão que não tem nada a ver com a matéria da gente aqui, certinho? Tá? Se alguém tiver Certinho. alguma dúvida, é só mandar uma mensagem. Eu sempre vou estar à disposição para tentar ajudar, ok? Professora, é provável que as nossas aulas sejam bem presenciais, né? Porque o que eu vi hoje, que o prefeito já abriu para algumas escolas particulares que queira. Eu acho muito complicado, Beth. Eu vou te dizer